Você acha que o seu problema é não saber vender no iFood, mas a verdade é que não é isso que está te travando. Você quer começar, você pensa nisso todos os dias, você fica se imaginando como seria você ter o seu negócio, você está vendendo no iFood, você está vendendo no seu WhatsApp, aí no seu delivery, mas você trava. Você simplesmente adia, você fica esperando o momento perfeito. Depois eu começo, quando eu comprar isso eu começo, quando eu fizer esse curso eu começo, quando eu aprender a mexer no aplicativo do iFood eu começo. Você fica criando várias histórias na sua cabeça e você se sente frustrada porque você não consegue sair do lugar. Você passa por isso? Eu já passei por isso e sei muito bem como você se sente. O problema não é a falta de informação, porque informações nós temos a rodo, tanto aqui no YouTube, né, em outras redes aí, o que tem de pessoas falando, como que você mexe na plataforma lá do iFood, como que você cria um delivery em casa, o que você pode vender. Então a informação ela não falta. Não é falta de receita, porque você sabe criar um produto, você tem a sua receita aí, você sabe cozinhar, você faz um bolo gostoso, um salgado gostoso, que a família toda elogia você com o produto que você já tem aí. E não é nem também, a culpa também não é do iFood, né? Não é nem o iFood, não é porque você não sabe mexer no iFood. O que acontece é que é um medo de não dar certo. É isso que acontece que trava a gente. E você confirma aquilo que você já sabe sobre você. Simplesmente quando você não dá esse passo em direção àquilo que você quer, você tem medo de não dar certo e confirmar aquilo que você pensa sobre você, porque não é o que você é aquilo que você pensa. Você se sente incapaz, você acha que você não é inteligente, que você não serve para isso. Então, isso é o que te trava, o medo de investir e perder dinheiro, o medo de você receber crítica e ser julgada, receber julgamento, o medo de você tentar e falhar, que esse é um dos maiores medos. E se não der certo? E se eu tirar um dinheiro daqui que eu não tenho e investir nisso e o negócio não ir para frente? Então esse é um medo de falhar. E aí você prefere nem começar, você só prefere ficar somente na ilusão, somente com a ideia daquilo, né? Se aquilo poderia dar certo e você não consegue sair do lugar. Porque enquanto você não começa, você ainda pode acreditar que daria certo, né? Fica somente aquela história na nossa cabeça, né? E se, né? Se eu tivesse feito, se eu tivesse começado lá em 2020 e nós já estamos em 2026 e entrou 2026, você falou que seria diferente e você ainda continua criando desculpa, né, para você mesmo e não consegue dar esse passo de fazer aquilo que você quer. A questão é que a gente tem que entender que a gente não vai conseguir desbloquear aquilo que a gente teme se a gente não der o primeiro passo. A gente tem que começar travada, do jeito que a gente tá. É melhor do que você nunca começar. Quando eu já tinha tentado entrar no iFood lá em 2020, antes da pandemia, porque muita gente estourou, né, depois da pandemia. Eu lembro que eu tinha tentado e eu entrei naquele aplicativo, não sabia como mexer. E o que eu fiz? Eu desisti, porque não tinha tantas informações como tem hoje. E eu também não quis tentar, que eu poderia ter fuçado ali, mexido no aplicativo e eu poderia ter aprendido, porque eu sempre fui muito proativa para as coisas. Sempre, quando eu quero fazer alguma coisa, eu arrumo um jeito. Mas eu desisti diante daquela dificuldade e comecei agora em 2026. E alguns anos atrás, eu ainda tinha uma dificuldade de vir aqui gravar um vídeo, de falar, de me expor, porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo do que as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam falar sobre mim. Mas eu dei o meu primeiro passo, comecei a gravar meus vídeos, dei o meu primeiro passo, né? Voltei a empreender, né? Mesmo com medo, mesmo pensando, será que não vai dar certo? Então, começar travada
bloqueada, com medo, é melhor do que a gente nem começar. Porque a clareza que a gente fica buscando, eu preciso saber se vai dar certo. Eu preciso saber, a gente fica buscando certeza, e a certeza, ela não existe. A certeza não existe. Então, a clareza, ela vem depois que a gente começa a agir, porque é durante o nosso processo, durante a nossa caminhada, que a gente vai começar a enxergar as coisas de uma maneira que vai fazer sentido para você. Porque a gente acha que a gente fica se comparando, com outras confeiteiras que já começaram, elas têm a história delas, começaram muito antes da gente, e elas estão galgando, estão crescendo, tem resultado, mas elas já começaram. E a gente fica se comparando, se colocando nesse lugar pequeno, para simplesmente a gente se travar e não dar esse primeiro passo. Porque a gente esquece que nós nascemos sem saber andar, e hoje nós sabemos andar. Nascemos sem saber falar, e hoje nós nos comunicamos, Ou seja, ninguém nasce pronto. Nós fomos aprendendo tudo isso que a pessoa que você se tornou hoje, ao longo dos seus 30, 40, 20 e poucos anos aí que você tem de vida. Então, se você não dá esse primeiro passo, as coisas nunca vão acontecer. Seja para você iniciar o seu negócio no iFood, no delivery, seja para você fazer qualquer coisa na sua vida, seja para você fazer uma faculdade, não sei, o que te aflige aí. Mas comece com o que você já tem, comece da maneira simples, Porque que não existe fácil e difícil. Coloca isso na sua cabeça. O fácil e o difícil, ele é só um estado emocional. Quando a gente diz que uma coisa é fácil, quando a gente diz que uma coisa é difícil, é somente um estado emocional. Porque quando eu digo que é difícil, eu já estou dizendo para mim mesmo que eu não vou fazer, que eu não quero fazer aquilo, que eu não consigo fazer aquilo. O que existe é o simples e o complicado. Porque o complicado, ele vai exigir você ter mais informações para você conseguir aplicar aquilo. Então, se você tentar, você consegue. Então, comece com o simples, comece com as informações que você tem, comece com o conhecimento que você tem, comece com o produto que você já tem. E aí, ao longo do processo, você vai testando o seu produto, Se tiver que mudar alguma coisa, você vai poder mudar. A gente não está preso, a gente não precisa começar engessado uma coisa e até o final tem que ser daquele jeito. Se no meio do caminho você achar que você não vai ter que trabalhar com doce, tá tudo bem, você pode começar a trabalhar com salgado. Se você começou com salgado e você acha que você quer migrar a trabalhar com doce, tá tudo bem, você pode começar a trabalhar com doce. Você tem que ir testando. O que é testar? É bater a testa, é literalmente bater a testa. É testar se realmente aquilo vai dar certo. Só que se a gente não der o primeiro passo, a gente não se arriscar, a gente não se colocar em ação diante do que a gente quer, para realizar nossos sonhos, alcançar nossos objetivos, as coisas não vão acontecer, porque a gente tem que entender que a gente vai ajustando as coisas durante a nossa caminhada, durante o caminho. Então você não precisa confiar no resultado. Você só precisa confiar no seu próximo passo. Não tem aquela frase? A gente dá o primeiro passo que Deus dá o chão. Então você não precisa confiar no resultado, você só precisa confiar no próximo passo. Porque a gente, quando começa alguma coisa, a gente fica naquela ansiedade, naquele desespero, que a gente vê vídeos, Como você faturar os seus primeiros 10k. E a gente já quer faturar os nossos primeiros 10k, sendo que a gente não fez nem os nossos primeiros 1000 ainda, A gente sempre quer dar um passo maior que a perna. Então, se esse vídeo aqui trouxe aí, se você se identificou, se você sentiu que você tá nesse caminho, você quer fazer, mas você se sente travada, dê esse primeiro passo, se permita. Porque vai chegar o ano que vem, você vai olhar para trás, você vai pensar, deveria ter começado o ano passado. E as coisas vão acontecendo durante o caminho, durante o processo. E se você se empenhar, se você buscar estudar, se você
agir mesmo com medo, buscar informações, você vai ter resultado. Pode ser que não vai ser o resultado no tempo que você está querendo, mas se você for constante, o resultado vai aparecer e você vai conseguir realizar aí os seus objetivos. Então, esse vídeo aqui foi para te despertar, foi para te trazer essa clareza. Se você se identificou com esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero te conhecer. Se você não me conhece ainda, seja bem-vindo ao meu canal, né? Porque eu me apresentei no final, se você chegou até o final. Meu nome é Débora Vieira, eu estou aqui no YouTube para compartilhar os meus aprendizados aqui de empreendedora no delivery, no iFood, e também falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, que tá tudo atrelado, que faz parte aí tudo do mesmo pacote, né? Se a gente não estiver bem no nosso CPF, nós não estaremos bem no nosso CNPJ. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.